Ó, o livro de João 14. Lá no livro de João 14, estão prestando atenção direitinho? Gente, preste atenção. Esse ano de 2026, as coisas têm que mudar, tem que ser diferente. Mas sabe por onde que começa a mudança? Em nós. Quando nós viemos para a igreja, a gente tem que prestar bem atenção no que Deus está falando, pessoal. A pastora sempre fala isso, mas na hora que você prestar bem atenção, Deus não vai falar mais, entendeu? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, a mente da pessoa está em outro lugar. A pessoa está ali sentada, mas a mente dela está lá fora. Amanhã eu vou fazer isso, hoje eu não sei o que lá, e hoje eu cometi um esforço aí errado. Mas você tem que prestar atenção na palavra para Deus te livrar disso. Glória a Deus. Se você ficar distraído, Jesus Cristo, ele não consegue entrar em você. Ah, por quê? Porque ele é verbo, ele só entra pelo ouvido, né? E outra coisa, a Bíblia não diz lá no Mateus 13, acho que é 13, que diz assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, não entendeu porque estava distraído. O maligno vem, rouba aquilo que foi semeado no coração da pessoa. E se ele tirar, porque a palavra é o quê? Jesus. Se ele roubar a palavra do seu coração, você está sem Jesus. E Jesus, ele disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então a gente tem que prestar bem atenção no que Deus está falando. Glória a Deus. Lá no João 14, versículo 6, olha o que Jesus está falando aí, preste bem atenção. Ó. Ele disse assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e mais o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Quem é Jesus, pessoal? Jesus é a palavra, o verbo. Quando nós saímos da palavra, nós estamos saindo do caminho. Ele está dizendo aqui, eu sou o caminho, a palavra é o caminho. É o que ele está dizendo, a palavra é o caminho, que a palavra é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que nós saímos da palavra, nós estamos saindo do caminho. Entendeu? Pastor, e o que acontece? Quando nós saímos do caminho, aí começa a dar umas coisinhas erradas. A gente saiu do caminho certo, mas a gente estava, mas saímos. E o que Deus faz? Deus, quando ele também é misericordioso, ele não quer perder ninguém, ele não vai, está fora do caminho, deixa eu morrer lá fora do caminho. Não. Ele sempre vai usar alguém, um homem, uma mulher que seja dele, para trazer você de volta ao caminho. Estão prestando atenção direitinho? A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia, o maligno tem levantado muita coisa para corromper as pessoas, às vezes de dentro da igreja. É mentira, que às vezes ele fala, mas uma mentirinha não tem nada a ver não. Quem é que não conta uma mentirinha? Só que no próprio livro aqui de João 10, vamos dar uma olhadinha lá. Olha o que está escrito na Bíblia a respeito da mentira. Ó. Deixa eu ver se é João 10. Não, acho que é. Na parte que você usou o celular, por que você não vai? Olha o que a Bíblia, e outra coisa, pessoal, presta bem atenção. Isso aqui não é eu que estou falando para você, não. Se
Você viu que eu acabei de ler lá, que Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Então, quando eu saio da palavra, eu saio do caminho, entendeu? Quando eu volto para a palavra, eu volto no caminho. Quando eu estou na palavra, eu estou no caminho. Quando eu não estou na palavra, eu estou fora do caminho. Não é difícil você entender, hein? Só que quando nós saímos da palavra, nós temos que voltar logo. Já não é certo você sair, você tem que pedir força a Deus, mas às vezes a pessoa falha e sai um pouquinho, né? Mas se você sentir que você saiu, você tem que voltar logo. Ah, mas pastora, por quê? Porque se você morre sem querer ali no pecado, já era. Entendeu? E o inimigo, ele é sujo, ele pode se aproveitar que você errou, que você saiu do caminho para querer ceifar logo sua vida. Porque se você estiver em pecado, separado de Deus, ele pode tocar em você. Você saiu do caminho, você saiu do caminho, você está sem a proteção de Deus, ele pode tocar em você. E aí ele pode tentar aproveitar disso até para te prejudicar, né? Igual lá no pastor Mota, ele falou que teve um caso de um rapaz lá, foi uma época de carnaval, que ele estava pregando lá, aí nisso que ele estava pregando lá, manifestou um espírito lá, não sei se não é uma mulher, e aí os demônios manifestados, né? Ele perguntou lá a ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vou levar uma pessoa que está aqui dentro. Entendeu? Aí o pastor falou assim: mas quem? Aí ele falou o nome de um rapaz. Aí perguntou lá: gente, tem alguma pessoa com esse nome? Aí o rapaz lá atrás: vem cá. O que está vendo, meu filho? Que o demônio está dizendo que vai levar você. Aí ele: pastor, estou desviado, desviei há muito tempo aí, inclusive eu passei aqui na igreja, mas hoje eu ia até pular carnaval, estava pensando em pular carnaval, mas aí, deu um monte que vai levar você. Ele já tinha um dia, o diabo disse que ia levar ele naquela noite, que ele ia pular o carnaval. Aí, mas o diabo disse que vai levar você, e agora? Você vai deixar ele levar você? Você vai voltar para Jesus? O que você vai fazer da vida? Aí ele: não, pastor, eu vou voltar para Jesus. Aí o pastor falou assim: se você está falando que vai voltar para Jesus só com medo do diabo, ele vai acabar levando você mesmo. Mas se você está sendo sincero, aí Deus vai te guardar. Não, pastor, estou sendo sincero, eu quero voltar para Jesus. Aí o pastor virou lá para o demônio e falou: e agora? O que você vai fazer? Você ainda vai levar ele? Aí o demônio: agora eu não posso mais. Ele ia morrer aquela noite. Já está certo de levar ele, já estava no pecado, estava desviado. Aí o que aconteceu? O pastor disse que esse menino ele voltou para Jesus. Hoje em dia ele é um pastor lá, está pregando o evangelho e ficou com Jesus até hoje. Mas foi salvo pelo trilho. Jesus fez ele entrar ali naquela igreja, aquela noite ali, que ele ia morrer aquela noite. Mas o diabo já está se aproveitando dele que ele está no pecado para querer ceifar a vida dele. Por isso que nós saímos um pouquinho do caminho, volta logo, não dá bobeira não, não fica insistindo não, porque você não sabe o que pode acontecer. Glória a Deus. A gente vê tanta coisa aí, quer ver? Deixa eu... Então, a gente tem que prestar atenção, não podemos sair do caminho, se sair, volta rápido. João 8:44. João 8:44. Acharam aí? Estão prestando atenção direitinho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que permanecer no caminho. Amém? João 8:44 está escrito assim: ele vem de tudo quanto é jeito.
Olha, ele vem através das maus conversações. Às vezes vem uma pessoa na tua casa, mas uma mentirinha de nada. Nada a ver, todo mundo conta uma mentirinha, isso também é fanatismo. Não é não. Quando você usa a mentira, você está usando uma ferramenta que é do inimigo. E se você usar uma ferramenta dele, ele vai querer cobrar aquilo ali. Aonde? Na sua saúde, na saúde da sua família, na sua prosperidade, em algum lugar ele vai querer cobrar. E às vezes parece até que a vantagem é enorme. Não, vou te dar um caminhão de móveis se você mentir. Cuidado com isso. Amaldiçoado. Igual eu passei uma situação na minha vida que eu não tinha mais nada, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. O negócio lá em casa estava certo, fogão também não tinha mais. Estava um vale dos ossos secos o negócio. Aí, isso foi muitos anos atrás, assim que eu vim para cá. Aí teve um negócio de umas enchentes aí, e não atingiu lá em casa, que eu moro lá no alto. Aí teve um pessoal, não, você tem que fazer, tem que dar um cartão, um cartão que eles dão para você comprar um imóvel que você perdeu. Não. Você tira umas fotos aí, foto da onde? Da casa dos outros. Tirar a foto da casa dos outros e dizer que é minha. Entendeu? Não, tira umas fotos aí na rua aí de imóveis esquisitos aí. Vai lá no CRAS, você vai levar o celular, vai levar as fotos, vai dizer que perdeu tudo, eles vão te dar um cartão. E você compra o seu imóvel, compra dela. Eu não tinha nada, eu não perdi nada, não foi na enchente. Foi quase que uma enchente. Mas o que foi quase uma enchente? Porque quando eu vim para cá, quando eu vim para cá, lá em casa não era ainda coberto, não tinha cobertura, então chovia mais do lado de dentro que do lado de fora. Tinha laje, mas a laje vazava tudo, por não ter uma cobertura em cima. Então, os meus móveis eu perdi tudo. Porque chovia mais dentro de casa, eu tinha que tirar a água lá de casa, eu lembro até hoje, eu e as meninas, a gente tirava com um balde uma vasilha. Tu acredita nisso? O piso assim, ó, da sala, do quarto, aquilo ali enchia tanto de água quando chovia, que a gente tinha que pegar o balde e ir tirando assim com o balde. E era vários baldes, não era pouquinho não. Não era, Tássio? Lembra que a gente tirava com um balde, eram vários baldes de água, muita água. Chovia mais lá de dentro. Aí eu perdi guarda-roupa, perdi tudo. Não foi uma enchente, mas não podia chegar lá, foi uma enchente, que veio disse, não tem como, entendeu? Aí não vai lá, porque aí teve até uma mulher que me ligou, que eu nem conheço a bendita da mulher. Você era Dona Fabiana? Sim. Então, vai lá no CRAS, fala que você perdeu tudo, ó, meu namorado já recebeu dele. Mas eu perdi alguma coisa, gente? Falei, tá amarrado, em nome de Jesus, da mentira. Aí eu vou lá, pego o cartão, tá um montão de imóvel amaldiçoado para dentro da minha casa, porque foi de mentira. Quem ia estar me dando aquilo ali era Deus ou era o diabo? Era o diabo. Porque tudo que vem da mentira está vindo dele. Falei, não, quero assim não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas se é bobo, fica aí, ó, sem uma cama, sem mais não sei o quê. Eu esperei no Senhor, orei, mas lá na frente Deus me deu. Deus. Entendeu? Não é aquela cama de luxo, mas pelo menos eu durmo nela sossegada, eu posso falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo em cima dela. Entendeu? Não é uma coisa de maldição, de pensar, orando na cama que eu ganhei com mentira. Não é isso, entendeu? Posso falar sossegado lá na caminha que eu sei que não fiz nada de errado. Entendeu, pessoal? Sim ou não? O diabo fica rindo da minha cara lá. Foi eu que te dei isso aí, hein? Aí mexe no filho, mexe na prosperidade, mexe na saúde. Não. As coisas com Deus têm que ser certinho. Então, lá no livro de João 8, versículo. Por isso que eu estou te falando, às vezes na hora parece uma enorme vantagem, não parece? Olha, ganhar um cartão de 5 mil, quem não quer um cartão de 5 mil, Ronaldo? Né? Você comprar o móvel que você quiser. Eu não
tinha nada dentro de casa. Ia resolver meu problema imediatamente a vida. Mas e depois a cobrança do diabo na minha vida? Isso é mentira. Tá vendo? Eu que te dei isso aí. Não, tá amarrado. Aí ele disse aqui, ó. 8,44. Vós tendes por pai. Ele está falando que aquele pessoal lá que mentia lá. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, não é isso? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele está fazendo o que, pessoal? Fala do que é próprio, Porque ele é um mentiroso, é o quê? Pai da mentira. Tá vendo? Ele diz que quando ele fala mentira, ele está falando do que é dele mesmo. Porque ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, se eu minto também, eu estou usando a ferramenta que é dele. Estão entendendo direitinho, Jesus? Não deixa o inimigo pedir você de ouvir a palavra, não. Amém? Glória a Deus. Então, preste bem atenção. Aí ele vai querer atacar seu filho, sua filha, sua prosperidade, sua saúde, alguma coisa da sua vida ele vai querer atacar por causa da mentira que você falou. Entendeu? Não estou falando que você falou, não. Estou falando um exemplo. Alguém vai lá, que nada, uma mentirinha de nada, uma mentirinha de nada. Uma mentirinha de nada tirou a vida do Ananias e de Safira. Ele foi lá mentir para Pedro, lembra? Morreu os dois. E eles foram mentir sem necessidade. Porque eles tinham lá recebido o dinheiro de uma herdade. Eles venderam uma propriedade deles. E naquela época, eles pegavam o dinheiro e depositavam lá aos pés dos apóstolos. Naquela época não, hoje também as pessoas entregam dízimo, oferta para ajudar na obra de Deus. Eles faziam isso já lá atrás. Aí eu não sei se o Ananias achou que é muito dinheiro, posso mexeu com a cabeça dele, sei lá, e ele não queria ser fiel a Deus, que ele vendeu a herdade e chegou perto da mulher, não vamos falar nada para Pedro não, a gente vendeu essa herdade não. Eu vou falar que a gente vendeu por tanto, não falar exatamente quanto é não, porque não sei o que, é uma coisa chata, né? Porque foi uma falta de confiança com Pedro, né? Pedro não tão usado por Deus, tem gente que não confia no seu pastor, na sua pastora não, gente. Esquisito isso, né? Meio esquisito, cada um tem o seu cada um, mas eu acho assim que eu já passei muitas circunstâncias na minha vida que eu sempre fui assim muito sincera com o meu pastor, porque eu sei que ele ora por mim, né? De repente, vai até te ajudar a tirar você de uma furada, sabia? Teve uma pessoa que chegou perto de mim, ela falou assim, pastora, eu estou com uma situação para resolver na justiça, ora aí por mim, porque está acontecendo um negócio lá, tal. Aí eu orei, orando. Sabe o que aconteceu? Depois essa pessoa veio falar comigo. Eles iam dar uma rasteira na mulher. Ia enganar a mulher. Entendeu? Só que como nós oramos, o laço foi cortado. Não conseguiram enganar ela. E tudo que ela tinha direito chegou certinho na mão dela. Às vezes a pessoa perde por não pedir uma oração. Aí o Pedro, o Ananias e a Safira, o que eles fizeram? Eu não sei por que eles decidiram mentir para Pedro. O Pedro ainda falou ainda, a herdade não era de vocês? Não estava sob o seu poder? Por que vocês fizeram isso? Mentira. Porque eles não eram obrigados a dar nada. Se eles não dessem a parte que pertence a Deus, ia prejudicar eles mesmos. Mas o Pedro não ia morrer. Não ia morrer. E o Pedro não tinha nada a ver com isso. Você está entendendo? Por que eles foram mentir? Não, eles chegaram, vamos vender por tanto, não fala nada, fala com o Pedro que foi tanto. Era melhor nem ter falado nada. Pedro, está aqui, ó. Eu trouxe, entendeu? Abençoa aí, pronto, acabou. Não.
Pedro perguntar, eu vou falar que foi tanto. Ele foi lá e mentiu para Pedro. E o Pedro virou para ele e falou: você não mentiu com o homem, você mentiu para Deus, porque o Espírito Santo estava com Pedro, né? Aí, porque Satanás encheu o seu coração para você tentar a Deus, você mentir para o Espírito de Deus. Ele caiu durinho lá, caiu uma mentirinha, não tem nada a ver. Ele usou uma ferramenta do diabo. E depois veio a mulher dele, sem saber o que estava acontecendo, ela confirmou a mentira do marido. Ela de vez orar, né? A mulher sabe e edifica a sua casa. Ela devia ficar nadando, não vou falar nada, vou só orar. E até ajudar ele. Aí ela foi lá e confirmou a mentira do marido. Pedro falou: foi portanto que vocês me dissem que é verdade? Sim, seu Pedro, portanto, confirmou a mentira. Ele falou: aí então os rapazes aí, ó, que levaram o corpo do seu marido, também vai levar você também. Porque você se consertou junto com o seu marido para pecar contra o Espírito Santo. Aí lá foi o corpo dele e o corpo dela. Olha uma mentirinha que acontece. E eles nem tinham necessidade de mentir, porque a vida era deles, a verdade era deles, faziam o que eles quisessem. Você está entendendo? Negócio não era deles, vai mentir para quê? E Pedro falou isso para ele: irmão, vocês podiam ter, não estava no seu poder, não era sua. Entendeu? Porque o Pedro também não tinha nada a ver com o que eles. Eu vejo assim, no meu modo de ver, Pedro não tinha nada a ver com a vida deles. Se ele ia vender casa, porque ele ia vender, o problema é deles. O pastor só tem que fazer o seguinte: a pessoa fiel a Deus vai receber o dízimo, vai receber a oferta que pertence ao Senhor e orar. É isso que vai fazer, entendeu? Mas não tem nada que se meter na vida dos outros, porque a pessoa comprou, deixou de comprar, entendeu? Então não precisava eles mentir. Então a mentira é a pior coisa que tem. Ele está falando aqui, ó. Se você pode estar prestes a ser muito abençoado, se você enfiar a mentira no meio, está tudo errado. Porque o bichinho ele vai entrar no meio. Entendeu? Aí estraga tudo, é ele que estraga. Você tem que fazer tudo dentro da palavra. Mas se você falar a verdade, você vai perder. Amém. Glória a Deus, eu vou perder, não, eu vou ganhar. Eu estou obedecendo a Deus, então Deus vai me honrar de outro jeito. Acabou. Deus vai te honrar, e honra mesmo, porque você está sendo fiel a Ele. Agora, se você sair da palavra de Deus, começar a mentir, irmão, você está fora da palavra. Entendeu? Aí as coisas começam a dar errado. Então, vocês entenderam aqui o que ele disse? Essa é uma parte da história. Então, quando a gente quer que as coisas dêem certo na nossa vida, a gente tem que fazer tudo certinho. Tem que orar, tem que vir com o estudo direitinho. Tem gente que não toma Santa Ceia, tem que tomar Santa Ceia direitinho. Tem que devolver a Deus o que é de Deus direitinho. Tem muitas pessoas que o inimigo põe na cabeça das pessoas, o pastor prega no dia porque quer dinheiro. Não é isso não, gente, é porque isso é um mandamento do Senhor. Vamos dar um pulinho lá no livro de Malaquias. Isso atrapalha a sua prosperidade, a salvação da sua família. Você está entendendo? Lá no livro de Malaquias 3, olha o que está escrito aí. Malaquias 3:10. Então, se a gente começar a fazer as coisas erradas, a gente saiu de quê? Do caminho, né? E se a gente sair do caminho, é aí que começa a dar tudo errado. Tudo que estava dando certo começa a dar errado. Entendeu, pessoal? Olha, eu acho que eu vou parar o culto e vou cantar um louvor bem animado para o pessoal que está dormindo aí acordar, hein, gente? Gente, lava o rosto. É sério. Não deixe o diabo enganar vocês, não, pessoal. Vai ali, lava o rostinho ali, escuta a palavra em pé, acorda, pessoal. A gente está na presença de Deus. Amém? Isso aí é uma armadilha. Isso é um sinal do inimigo que ele está tentando aprontar na sua vida. Porque se ele não estivesse tentando aprontar na sua vida, ele não está botando você para dormir na igreja. Ele está fazendo isso. Se eu começar a dormir na igreja ouvindo a palavra, eu vou lá lavar o rosto, porque eu já sei que o diabo está me tentando fazer, está impedindo
coisa ele está querendo aprontar na sua casa, ele está querendo aprontar na sua família, está querendo aprontar com você. Aí tem que botar você para dormir para você não ouvir. É sério. Uma vez tinha uma mulher aqui na frente, uma vez tinha uma mulher aqui, ó, com o pé dela todo inflamado, todo infeccionado. Tu lembra disso, Natália? A mulher com o pé desse tamanho. Irmão, aqui estava no ponto de dar bicho o negócio, estava sério. Aí ela sentou ali, quando ela sentou para ouvir a palavra, essa mulher não vai ser curada. A fé vem por onde? Conhecereis a verdade vos. Essa mulher não vai ser curada, está dormindo. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, irmã, aí ela falou, olha, eu vou fazer um negócio para te ajudar, posso? Você me autoriza? Autoriza. Eu saí daqui, botei a mão nela, demônio, sai dela. Você que está botando ela para dormir, sai dela em nome de Jesus. Eu expulsei aquele bichinho, ela rapidinho ela acordou. Aí não dormiu mais. Ouviu a palavra. No final do culto eu orei, fiz a oração, ela foi embora. Quando ela voltou no próximo culto, o pé dela sequinho. Curado, vamos. Se ela não ouve, ela vai ficar com aquele pé inflamado para cima e para baixo no sol, que era assim que ela estava andando. As coisas dela dando tudo errado. Porque se a gente não sabe que isso é coisa do inimigo, a gente se entrega ao sono, mas você já sabe que é ele. Então você não pode deixar de te dar uma rasteira, tem que ser mais sábio do que ele. Não, se eu estiver orando, ouvindo a palavra começar a me dar sono, eu já sei que é ele. Ó, demônio, pode pegar teu sono e vai embora. Eu sei que é você. Eu preciso ouvir, eu tenho que me esforçar para ouvir. Amém? Se eu não ouvir, o bichinho não sai de dentro da minha casa, não sai de dentro da minha vida, não sai da minha família, não sai dos meus filhos, e aí? Como é que vai ser? Ele ataca a minha família, eu não tenho força, não tenho autoridade, não tenho nada para mandar disso aí. Por quê? Porque eu vou para a igreja e não consigo ouvir, entendeu? Sim ou não? Então, ele está falando aqui lá no livro de Malaquias. Eu estou falando do lobo animado, mas não é piada não, porque o R.R. Soares faz isso. Quando ele vê o pessoal se balançando, ele diz, gente, vamos todo mundo levantar aí. O pessoal, estão seguindo a Jesus, rapidinho todo mundo acorda. Aí quando ele vê que todo mundo acordou, ele pega a Bíblia de novo. Eu tenho que botar uns instrumentos aqui, fazer bastante barulho, irmão. Pronto, o pessoal acordou e pega a Bíblia, ele vai pregar, entendeu? Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. Lá no Malaquias 3:10, ele está falando assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é isso que está escrito aí? Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela nos advenha maior abstância. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, né? Para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar uma paradinha aqui. Você está vendo quando ele fala na palavra dele, trazei todos os dízimos na casa do tesouro? Isso é um mandamento de Deus, está escrito na Bíblia, sim ou não? Então isso é uma coisa que o pastor e a pastora estão inventando? Pastor e a pastora que escreveu aqui na Bíblia. Não, isso é um mandamento de Deus. Aí vamos supor assim um exemplo, eu sou uma pessoa dizimista, mas esse mês está meio apertado, não vou dar o dízimo não. Eu entrei no pecado. Eu saí do caminho. As coisas vão dar errado. E às vezes você está pensando assim, pastora, eu graças a Deus, esse mês eu não dizimei não. Mas não faltou nada lá em casa. Fiz minhas compras,
Sim, mas será que não faltou paz, não? Não faltou saúde? Não faltou outras coisas? Porque de repente o diabo não atacou naquela área, mas está te atacando de outro jeito. Por causa daquilo ali, por causa daquele pecado. Aí ataca casamento, ataca saúde, ataca filho, ataca família. Mas por quê? Porque você não guardou sua fidelidade com Deus. E isso aqui, eu recebi um livrinho que o pastor Mota me deu, me emprestou, que é lá na Igreja da Graça, ele leu e eu também li. Que lá no Deuteronômio 28, lá no Deuteronômio 15, está escrito lá, quando ele fala aqui sobre a maldição, quer ver? Lê o versículo 8. Malaquias mesmo, só sobe um pouquinho e lê o versículo 8. Ó. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizei: que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não é? Quando eu deixo de dar o dízimo, quando eu deixo de dar a oferta. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda essa nação. Você sabia que lá no livro de Deuteronômio 15 fala sobre essas maldições aqui? E você sabia que isso aqui mexe, o não dizimar, isso mexe até em casamento? Até casamento. Ele falou lá, isso aqui é maldição que você não por desobediência. Você plantarás uma vinha, porém você não comerá dela. Você terá sua esposa, né, sua mulher, mas outro homem dormirá com ela. Coisa séria. Aí fala sobre os filhos, maldito é o fruto do seu bem, e outras coisas mais. E eu, desde quando eu entrei lá no Pastor Mota, que eu comecei a entender a palavra, era mais ou menos quando, pessoal? Gente, deve ter mais de 13 anos, que eu entendi a palavra, que eu comecei a dizimar. Eu nunca mais deixei de dizimar, até hoje. E eu comecei a dizimar, eu ainda fumava, sabia? Eu ainda fumava, não é totalmente liberta, não. Às vezes eu ia comprar um maço de cigarro. Se não desse para não tirar o dízimo, eu preferia entregar o dízimo do que comprar um maço de cigarro. Eu comprava varejo para tirar. Às vezes eu tinha R$5 e o maço de cigarro que eu fumava era R$5 na época, aquele derby. Eu tinha só R$5. Eu tirava 50 centavos do dízimo e comprava o resto a varejo, mas eu não gastava o dinheiro do dízimo. E aí eu fui indo, até hoje eu sou assim. Deus me livre eu pegar ali um dinheiro ali e não devolver o dinheiro que é de Deus. Isso eu tenho temor de Deus, isso é um mandamento. Isso vai prejudicar a minha família, meus filhos. Eu não vou fazer isso. É mentira. Pastor, mas diz que não sei o que, não sei o que. Não, está amarrado. Gente, nem me pedem, não estou falando vocês não, estou falando meu pessoal que me conhece, nem me pede para mentir. Minha família, meus parentes, eles não pedem isso para mim não. Eles sabem que não vai dar. Não vai dar. Entendeu? Então a gente tem que vigiar. Tudo que a gente faz de errado está errado, o que a gente faz certo, está certo. E às vezes a pessoa vem convencer você, mas isso é bobeira. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, os pastores são tudo malandros, só querem dinheiro. Aí tu cai nessa aí? Ouve. Mas quem tem que dizimar? Oi? Quem tem que dizimar? Só o cristão ou todos? Todos. Porque a Bíblia diz que o dízimo é toda pessoa que nasceu na terra. E quando nós nascemos na terra, a Bíblia diz, de sorte que não trouxemos nada. Nós nascemos sem roupa, sem nada. Não trouxemos uma mamadeira quando nascemos. Até o leite, Jesus já tinha preparado para o seio da nossa mãe. Tudo que a gente tem aqui na terra é emprestado. Eu não vou ler para vocês agora, porque não convém. Se depois Deus quiser me usar com isso, eu vou pregar. Mas ontem eu estava orando, ao ver o ventilador batendo na Bíblia, caraca, caiu um salmo que eu nunca tinha lido aquele salmo antes. Gente,
Que palavra poderosa aquela palavra daquele salmo. Falei, caraca, qualquer hora desse eu vou pegar isso na igreja. Falando ali que as pessoas mais ricas do mundo, elas não têm poder sobre a morte. Ela não pode evitar de morrer. Não, eu não vou morrer porque eu sou milionário. Não tem como. E aí esse salmo também estava falando que o único que pode livrar da morte é Deus. Esse salmo também estava falando que essa é a pessoa que busca só a riqueza terrena e não busca Deus, isso é uma vaidade vã. Por quê? Porque ela não pode se salvar ela mesma. Quando ela morrer, vai ficar tudo para ir. Eu sei que o salmo, que salmo poderoso, eu até marquei aqui com um marcador de texto. Caraca, eu vou marcar isso aqui, eu vou ler esse salmo depois com mais calma. Eles falam, eles explicando, sabe, que quando nós, aí falar a pessoa, mesmo que a pessoa seja riqueza, fazendo, quando ela morre, ela não tem poder de levar nada disso. E nem tem poder sobre a morte. Não tem. Pessoa rica, se ela pudesse, a pessoa riquíssima, o que ela ia fazer? Não vou morrer. Não, mas ela não tem poder sobre isso, sobre a própria vida dela, mais rica que ela seja. Então, a gente não trouxemos nada e também nada podemos levar nesse mundo. E Jesus não pediu a gente que a gente, sabe, traz os móveis de vocês, deposita. Não é isso. Traz o carro, chave do carro, dá a chave do carro. Não. É 10% de tudo que eu e você, todos nós, das primícias de toda a nossa renda. E para o nosso bem, para repreender o devorador, para que a gente venha prosperar. Eu acho que Jesus, sabe por que eu acho que Jesus criou o dízimo? Eu acho que o primeiro motivo de todo é para que o homem não ame o dinheiro mais do que a Deus. Porque tem pessoas que o dinheiro fala mais alto, sabia? Sabia que eu já ouvi falar de pessoas que não vai para a igreja para não ter que dizimar? Não vou não, senão eu vou ter que dizimar, vou ficar dando meu dinheiro. Sério? Lembra do jovem lunático, do jovem rico? O jovem rico, ele abandonou Jesus por causa dos bens. Perdeu a salvação por causa dos bens. Então, não é pecado você prosperar. Pastor, é pecado a gente prosperar, a gente ter dinheiro? Não. Desde que você não ame mais o dinheiro do que a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos amar a dois senhores, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus não aceita ser dividido com ninguém, pessoal. Por isso que o primeiro mandamento da Bíblia é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Por isso que eu acho que Deus deve ter criado o dízimo. Primeiro, para que o homem não ponha o dinheiro acima dele. Entendeu? A pessoa seja fiel a Deus, e Deus está vendo que a pessoa, o dinheiro não é mais importante para aquela pessoa do que para Deus. Pastor, e qual é o segundo motivo? O segundo motivo que ele acabou de falar, que para que haja mantimento na minha casa. Jesus está lá em cima, ele não precisa do nosso dinheiro. Mas se não existisse dizimista, ofertante, patrocinador, como é que vai fazer para a igreja? Como é que vai manter a igreja aberta, pagar conta de luz, pagar o material de campanha? Como é que vai fazer? Até uma casa aí que você for morar, você vai ter que arcar com a responsabilidade da casa, luz, aquela coisa toda, entendeu? A mesma coisa na igreja. Como é que você evangeliza? Fala nisso, João. Eu acho que as irmãs não tinham que cortar um negócio não, né, do evangelismo, não. Ainda não. Eu acho que ela me levaram para cortar, João. Eu pedi ela para quando ela trouxer, você leva o negócio do evangelismo, entendeu? Material aí para evangelizar, igual o João pediu para fazer os folhetos lá para evangelizar o pessoal na rua, né? Aí o que a gente teve que fazer com aquele papel ali, João? Lembra? Você me deu até o dinheiro. O que a gente teve que fazer para tirar aquele folheto do evangelismo? Não é de graça, nada de graça, gente. Outra pessoa que só porque é igreja, os outros, não, tadinho, não fazer de graça. Não, o pessoal gasta material. Não é de graça. Então, o que acontece? Para isso que
os dizimistas, que é a coluna da igreja, ajuda a manter a igreja funcionando, né? Evangelizando, igual assim, a internet. A internet nós pagamos com dinheiro da igreja, não é? Mas cada pessoa que dizima esse dinheiro da internet, vocês são responsáveis pela evangelização. Porque as pessoas estão ouvindo essa palavra. E você sabia que eu não falo nada porque agora é para Deus. Mas tem pessoas que assistem essa live na Bahia. Tu lembra lá aquele dia? O meu irmão falando, veio os parentes dele lá da Bahia. Falando, gente, a gente assiste vocês lá na Bahia. Hoje, também eu fui falar com o irmão, com o Seri, né? Eles têm uns parentes dele longe, não sei se ela... Não sei onde eles falam, certo? Sei lá, no lugar que ele falou que é bem distante. Ele veio perguntar se eu tinha uma escada para emprestar. E ó, pessoal lá, escuta sua live lá. Estava falando comigo lá, irmão, ele ouviu sua live. Isso aqui, sabe o que é? É vocês, os dizimistas. Que ajuda a levar esse evangelho. Quantos testemunhos nós já tivemos de pessoas lá do norte, curadas? Já viu? Eu botei ali, pessoas de longe. Mas como que chegou lá? Através de quê? Da internet. E a internet, quem é que paga a internet? A pastora. Não, eu sou apenas aquela que administra aquilo ali, mas quem paga é vocês. É a luz da igreja, quem paga é vocês, os dizimistas. Entendeu? Sim ou não? Então tá vendo o papel que é fundamental? Você está pensando que você não está somando no reino de Deus? Está sim. Quantas pessoas já foram curadas com água, sabonete? Aqueles que às vezes não têm sabonete, dizima, a gente compra o sabonete. Você ajudou a fazer essa obra. Ou aquele às vezes que não tem o sabonete, vai lá e compra o sabonete, que é uma coisa que não talvez comprou. Cada sabonete que sai desse aqui, se quando cura alguém, a unção, foi Deus que curou, a unção de Deus. Mas aonde que estava? No sabonete. Quem comprou o sabonete já está entendendo? Então vocês são responsáveis também dessa obra. Sim ou não? A água. Mas quem comprou a água? Fulano. Então a água que estava com a unção. E a unção curou lá o Bernardino. E aí? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então por isso quando ele fala para que haja mantimento na minha casa, é isso. Mantimento da casa do Senhor não é arroz, feijão, essas coisas. Não é isso não. É as coisas da obra dele, material de campanha, compra da igreja, você está entendendo? Essas coisas assim. Então vamos lá agora no livro de Lucas para a gente encerrar, pessoal. Vamos lá, já deu até a hora aqui. Lucas, acho que é 18. Estão ouvindo direitinho? Vocês estão prestando atenção direitinho? Lucas 18. Acharam aí? Lucas 18 está falando sobre uma coisa que eu falei de manhã. A importância de você perseverar. Que às vezes você está passando uma lutinha, alguma coisa, você pastora, já orei. Sinceridade, parece que o troço não acontece de jeito nenhum. Seja uma pessoa perseverante, não desista. Porque Deus, gente, Ele não é um Deus morto, que está dormindo, não ouve, não é nada disso. Ele escuta nossas orações, só que às vezes a gente desiste muito rápido. Ele está falando lá no livro de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, né? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é isso? De orar quando, gente? De vez em quando? Sempre. E nunca desfalecer. Como assim? Não vou orar mais não. Existe isso aí. Não tem mais jeito não. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Ele não temia nem a Deus. E nem respeitava algum homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia ter com ele dizendo, faça-me justiça ao meu adversário. O homem não temia a Deus, não temia ninguém.
Mas tinha uma viúva lá que todo dia ficava ali importunando ele. Todo dia, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Aí o que aconteceu? E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que eu não devo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essas viúvas me molestam, hei de fazer justiça. Para quê? Para que enfim ela não volte mais e não me importune. O cara perdeu a paciência. Eu não temo a Deus, eu não temo o homem. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer justiça para essa mulher, para ela ir embora, sumir da minha vida e me deixar em paz. Todo dia essa mulher fica me perguntando. Todo dia essa mulher, todo dia. Teve uma hora que ele perdeu a paciência, decidiu ajudar ela. Mas por que ele decidiu ajudar ela? Vamos ver se você está entendendo. Cada insistência dela, entendeu? Ficou ali, insistindo. Aí o que aconteceu? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que não volte mais e não me importune. E eu disse-lhe, Senhor, ouve o que diz esse injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Está falando, será que Deus não vai fazer justiça por você que ora a Ele de dia, que ora a Ele de noite? Ele disse, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando ele fala aqui, tardio para com Ele, significa o quê? O que é tardio, pessoal? Às vezes você está orando, o negócio está demorando um pouquinho, você já está ficando, mas não é possível, entendeu? Tardio para com Ele, está meio demoradinho, mas ele está falando que é para você insistir igual essa mulher, não é para você desistir. Tardio para com Ele, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Pastor, por que ele está falando isso? Porque a fé, a paciência, é a prova da sua fé. É quando você não desiste de orar, você não desiste, você insiste ali, vai orando. Quando você menos esperar, o negócio acontece. Glória a Deus, é assim que funciona. Então, pessoal, ele está falando a importância de você orar sempre e nunca desfalecer. E não é só orar, não, é orar, é vir para a igreja, é buscar a Deus. Que às vezes a pessoa vem e começa a fazer uma campanha, não vê logo o negócio acontecendo, para logo, mas você não insiste, não é perseverante. Glória a Deus. Você vai ver na Bíblia que os maiores milagres que aconteceu com a pessoa que insistiu, orou, não desistiu. Amém? Glória a Deus. É assim que nós temos que fazer. Agora eu vou falar sobre um assunto que está gerando um comentário aqui na igreja. Que só Jesus. Sábado que vem, sem ser esse sábado agora, nós vamos fazer aqui na igreja um cine pipoca. E nós estamos querendo fazer a parte da tarde, para ver se, não sei, né, se for possível, se puderem vir. Pastor, mas por que a senhora resolveu fazer um cine pipoca logo no primeiro do ano? Não entendi nada. É porque, pessoal, a gente está querendo passar um filme aqui, que esse filme eu acho que ele tem uma mensagem fortíssima para os cristãos, para as famílias. Fala também justamente sobre isso aqui que a gente acabou de ver, sobre a perseverança, a união, a comunhão, a fé. E eu acho assim que eu achei a mensagem dele muito bonita. Eu, particularmente, eu não sou uma pessoa muito emotiva, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito emotiva.
Pastor, o que é emotivo? Quem sabe o que é emotivo, levanta a mão. Que chora à toa, assim, sensível, qualquer coisa a pessoa chora. Eu não sou muito emotiva. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, não, gente. Eu sou uma pessoa assim, entendeu? Mas aquele filme, eu acho que eu chorei mais 2, 3 vezes naquele filme. Muito forte a mensagem dele, muito poderosa. Ele é um filme muito bom para os irmãos assistirem junto aqui na igreja, aquela comunhão de família. Então, nós vamos estar passando ele sábado que vem. As irmãs aí deu a sugestão do culto da manhã, deram a sugestão de 3h30 da tarde. O outro cine que eu fiz aqui foi 4 horas. Né? Oi? Oi? O outro que eu fiz foi 4 horas. Por que eu fiz 4? Porque ele é 2 horas. Vai quase 2 horas de duração. Ele falou de botar 3h30 para ter um tempo do pessoal chegar, né? A gente começar 4 horas, entendeu? Você mas eu 3h30 para o pessoal, porque a gente bota 4, vão chegar 4h30. Aí ninguém vai querer sair tarde, né? A pipoca vai ser do filme ou do filme? Só pensa na pipoca. Pipoca só para quem assistiu o filme direitinho. Então, o que acontece? A gente está pensando em fazer aqui, aí cada um que puder ajudar, um faz um milho, o outro dá, sei lá, um bacon, o outro dá a pipoca, oi? Quê? Doce também? Então, cada um dá uma coisinha, traz um refrigerante, um suco. Eu acho que vai ser muito bom vocês assistirem esse filme, escutar uma mensagem muito boa. Só que a Natasha já fez o folheto com o nome do filme, né? Mas já era para postar hoje, mas eu falei, não, Natasha, vamos deixar para postar lá para quinta-feira que vem, porque o pessoal de manhã eles estão mandando mensagem toda hora, pastora, qual é o nome do filme, pastora, qual é o nome do filme. Eles estão tão curiosos, que eu acho que vou deixar eles curiosos mais um pouquinho. O nome do filme. Aí de manhã o pessoal, não, pastor, fala pelo menos nome. Mas, gente, presta atenção. Aí a gente vai falar o nome. Você vai ficar vendo lá 200 trailers do filme. Chegar aqui, você já sabe tudo, perdeu a graça. É pra gente assistir junto, né? E outra coisa, eu já assisti esse filme. Eu não sei se vocês já assistiram. É um pouco provável que ainda não. Mas, se você... Não fale. É isso que eu estou falando, Ronaldo. Acho melhor não falar. Eles vão ficar futucando lá, trem lá. Não tem graça, tem que assistir aqui. Aí pior não é isso não. Pior é ficar vendo os treinos e ficar sabendo, e depois quer contar os spoilers. Eu já vi assim, entendeu? Por isso que eu falei com a Natália. Acho que foi melhor deixar para botar o nomezinho quando eu entrar bem pertinho. E aí, o que acontece? Se caso você já tiver visto, que eu acho difícil você ter visto, não vai contar o spoiler para os outros que não viram, pessoal. Pelo amor de Jesus, deixa o pessoal curioso. Mas eu vou te falar um negócio para você. No dia do filme, eu vou até, antes do filme, dar umas explicações. Assim, não vou dar os spoilers do filme, mas vou explicar por que a gente está botando esse filme. Porque para mim, para minha família lá, eu acho que... E detalhe, ele na verdade ele é um testemunho real. Ele não é só um filme, não, ele é um testemunho de uma família. Glória a Deus. E eu acho que vocês vão gostar muito. Então vai ser sábado, sem ser esse o outro, vocês vão ficar tudo curioso até lá, sabendo o nome do filme. E outra coisa, não é aquele que eu falei aqui não, tá, gente? Não falei que eu vi um filme bom, como é que é? Oi, não. Aquele eu acredito, tem aquele não acredito em Jesus, não é esse não, tá? Esse é outro. Esse aí é outro. Mas, pessoal, preste bem atenção. Nós não vamos passar ele amanhã, porque amanhã é véspera da Santa Ceia. Domingo é a primeira Santa Ceia de 2026 e vamos estar entregando aqui também o sangue do Cordeiro. As irmãs já levou até para preparar já para a gente ungir os umbral da nossa porta. Contra todo espírito de inveja, doença, espírito da morte, tudo quanto é coisa ruim. Glória a Deus, porque em nome de Jesus, esse ano de 2026 tem que ser diferente, a gente tem que vencer.
Não pode passar as mesmas coisas ruins que a gente passou no ano passado. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Quem trouxe dízimo, oferta, pode estar entregando aqui na frente. Vem, aproveita também, vem aqui, pega sua água, seu sal, seu sabonete e vamos para o caminho santo. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. E glória a Deus, pessoal. Mais uma semaninha aí, gente, de suspense. Glória a Deus. Mais uma semaninha aí de suspense aí do filme. Caminho santo, vamos orar. Já estão querendo corromper, não, já estão querendo persuadir a Natasha, mandando mensagem toda hora, irmã, filme, irmã. Irmã, fala aí o filme. Nem mandaram mensagem para mim, mandaram para ela. Tipo assim, ela vai acabar falando. Não pode, não. Eu não sei escrever, eu sou fofoqueira. Já mandaram mensagem para a Natasha, fazendo umas carinhas lá bonitinhas para ela falar. Jesus, mas vai ser uma benção. Vale a pena. Eu vi, vou ver de novo. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, que saia da vida de cada pessoa, leve todo o seu mal, tudo que é seu, e não volta mais. Sai da saúde dessa pessoa, solta a vida de cada um deles, sai do casamento, sai dos filhos, vai embora, sai da casa, em nome de Jesus. Eu estou amarrando, paralisando as tuas ações e exigindo que solte a vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, aonde eu peço, Senhor, o seu poder que cura, que liberta, que transforma, Pai, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus todos sejam libertos e livres. Ajuda essa pessoa que precisa, Pai, de um milagre, de uma mudança, de uma transformação urgente na vida delas. Eu estou abençoando eles para que eles tenham saúde, paz, prosperidade, para que a família toda venha se converter e tudo venha dar certo na vida deles. É assim que eu oro, abençoo, peço que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que pertencem ao Senhor e que o Senhor cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Agora vocês passam no caminho santo, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E glória a Deus por isso. Gente, Deus abençoe também todo o pessoal aí do Face, tá? O Anderson Martins.